Olá, sejam todos bem-vindos a esse nosso formato de palestras, virtuais. Eu me chamo Rita, faço parte dos palestrantes da nossa casa querida de São Francisco de Assis. E nesse momento estamos temporariamente só nos vendo por aqui. A palestra que vamos fazer hoje, mini palestras, é apenas uma conversa sobre o Evangelho, é uma maneira da gente continuar tendo contato com o estudo da doutrina espírita, mesmo nesse momento que estamos socialmente separados. É sobre o capítulo 22, Não separem o que Deus uniu. E aí nós vamos ver então o que Kardec falou sobre esse assunto tão polêmico e tão atual, sempre atual na humanidade, que é a separação. Mas antes disso, convido a todos vocês a fazerem um exercício que vai nos qualificar para esse momento tão bom, onde a espiritualidade nos visita onde quer que estejamos. Eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês, e essas palestras que podem ser assistidas a todo e qualquer momento. Então vamos respirar fundo, vamos nos colocar de uma maneira confortável nas nossas cadeiras e imaginemos o nosso salão. Quem frequenta a casa sabe bem a disposição das cadeiras, onde fica o palco. Pode então fazer esse exercício mental de ir entrando no salão, se posicionando em uma das cadeiras, respirando profundamente, sentindo a energia que nós sentimos quando realmente estamos fisicamente na nossa casa. E assim, vamos então imaginar o sorriso grande de Jesus com os braços abertos a nos receber. E a Ele endereçamos essa oração. Muito obrigada, Pai, por podermos estar aqui e agora reunidos em Teu nome. Que os nossos corações recebam essa dose de remédio, de alimento, de energias curativas para todas as nossas dúvidas e questões. Que possamos estar sintonizados com a espiritualidade da casa, com o nosso mentor, com o mentor da casa, São Francisco de Assis e a equipe da Irmã Clara, que nos assiste sempre, onde quer que estejamos. Apenas precisamos nos conectar no pensamento e no coração. E assim, já sentindo essa energia, dessa corrente maravilhosa de espíritos que trabalham no bem, na instrução, pedimos a permissão e a proteção para esses minutos de trabalho, de conversa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E que assim seja. Muito bem, então nós já estamos reunidos e vamos abordar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema bem polêmico, Confesso a vocês que a questão do divórcio e da separação, ela ficou muito recente na minha memória, na minha instrução religiosa, como uma coisa que foi de tempos mais modernos, E por isso é muito importante o estudo e o esclarecimento. Quando nós vamos nos aprofundar um pouco nesse tema, nós vamos ver que na história as separações, os divórcios, como a gente tem hoje neste formato de divórcio, mas as separações em si de um casal já existiam há milhares de tempo. Muito antes de Moisés isso já existia. E na época de Moisés, então, foi feita as leis para que regulamentassem isso.
No momento em que Jesus esteve aqui, ele era constantemente questionado, porque hoje nós sabemos ele é o responsável por toda a nossa evolução, né? É o nosso mestre, o nosso guia. Mas naquela época ele era apenas uma pessoa que sabia das leis. E aqueles que sabiam muito mais se julgavam, né? Viviam questionando ele, queriam então saber a todo tempo, né, de que lado Jesus estava, de qual a profundidade dos conhecimentos dele nas leis que regiam aquela sociedade. Então, naquele momento já existia a figura da separação e era considerada então uma carta de repúdio. O homem tinha a qualquer momento que se interessasse, né, por motivos dos mais banais e simples, ele podia dar uma carta de repúdio à sua esposa e então devolvê-la, né, separar-se dela e desposar uma outra mulher. Comum a gente dizer, né, em nossos tempos, que as pessoas se separam por pequenas bobagens, né, que os casamentos estão muito, assim, superficiais, qualquer momento a pessoa se separa, mas isso não é de agora. Estudando um pouquinho da história, a gente percebe que, assim, o homem podia ter o direito de que a mulher não cozinhava bem, a mulher, ele suspeitava de alguma coisa da mulher, ou ele tinha visto outra mais interessante, então ele dava uma carta de repúdio. E é sobre essa questão, então, que Jesus foi inquirido. Imaginemos que Jesus estava não no meio de cidadãos comuns, mas ele estava no meio daqueles que se diziam os profetas, os entendidos da lei, né, da lei mosaica, e queriam inquirir ele se ele era mais liberal ou menos liberal. A pergunta não foi se podia existir a separação, porque já existia a figura da separação. Eles queriam então saber se Jesus era favorável que essa separação fosse por motivos banais ou se Jesus gostaria já de dar um novo cunho moral e nos direcionar a uma responsabilidade maior sobre esse ato de separar-se. Então vamos ver o que diz o Evangelho lá sobre essa partezinha. Eu vou ler a parábola para que a gente se situe um pouquinho. Os fariseus, para tentar Jesus, perguntaram: é permitido a um homem abandonar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não aprenderam que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse mais: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe para se juntar à sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim, eles já não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, então, não separem o que Deus uniu. E aí nós já temos um princípio de distorção nas palavras de Jesus. Vejam o que ele disse: que o homem não separem o que Deus uniu. Depois os fariseus perguntaram a Jesus: por que razão Moisés ordenou que o marido entregasse a sua esposa uma carta de separação antes de abandoná-la? E Jesus respondeu: foi devido à dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que abandonassem suas esposas, mas no início da humanidade não era assim. Eu declaro que todo aquele que abandonar a sua mulher, se não for por uma causa de adultério, e se casar com outra, também comete um adultério. E aquele que se casar com uma mulher que foi abandonada, também comete adultério. Então, aí Jesus colocando que Deus não separe, que o homem não separe o que Deus uniu, né? Mas o que é a lei de Deus e o que é a lei dos homens? Quantos casamentos são baseados na lei de Deus? Verdadeiramente, a lei de Deus é o amor. As uniões, será que são baseadas no amor verdadeiro? Que seria então a lei de Deus?
Ou será que muitas das uniões são baseadas nas leis humanas? Uniões que têm por base um interesse, muitas vezes material. Essas uniões são uniões na lei de Deus? Vejam, nós somos atraídos por sintonia. O amor é o que nos rege e é a lei maior e imutável de Deus. As outras leis são leis transitórias para reger uma sociedade. Então, tanto é que se nós lermos mais um pouco o texto, nós vamos ver ali que explica, né, que as leis que regem um casamento, uma união, elas são divergentes e diferentes em todos os locais do mundo. O que é lícito dentro da lei para um país não é para outro, e em tempos isso é modificado, porque as leis dos homens, elas são temporais, elas são de acordo com o momento evolutivo, elas vão se modificando conforme a evolução desta sociedade. Já as leis de Deus não sofrem isso, porque são leis eternas. Então, quem realmente se ama será sempre atraído para quem se ama e não vai haver uma separação disso. Acontece que nós, neste momento da nossa humanidade, confundimos muito o que é amor. Né? Porque, assim, num primeiro momento a gente pode ouvir essa palestra e pensar assim, não, mas eu me casei por amor. Né? Eu me casei por amor e lá pelas tantas eu tive que me separar. Então, eu estava dentro da lei de Deus e me separei. Então, não deveria me separar porque eu infringi uma lei de Deus? Amor, verdadeiramente, nós ainda estamos engatinhando para aprender. O amor mais próximo do que seria o amor de Deus, semelhante a ele, é o amor de uma mãe a um filho. E mesmo assim nós vemos que em muitos casos, né, fica, né, não querendo julgar, mas é o que a gente vê, demonstrações de mães e situações familiares que não são de amor puro. Então há que se ter aí um entendimento maior de que neste momento da nossa caminhada evolutiva, nós ainda não sabemos mesmo o que é amar. E os casamentos, né, eles se dissolvem. Por que é que se dissolvem então? Então, na verdade, o homem só documenta uma coisa que já está dissolvida. O divórcio, essa figura civil de separação, ela serve para organizar civilmente uma ação de duas pessoas que já se separaram. Porque quando a convivência é insuportável, é porque já não existe mais amor, né? Quem ainda ama, luta por aquele amor, luta por conseguir, por tentar preservar aquela relação, que é o início, a célula mais importante da nossa sociedade, a família. Os valores familiares estão diluídos, foram se perdendo ao longo de um tempo, e nós ainda vamos levar um tempo para perceber que realmente a base de uma sociedade é uma união na base do amor, onde casais, pessoas se unem ligados pelo amor genuíno para que possam trazer a este mundo seres que vão ser concebidos e que vão ser colocados naquela família, que precisam daquela dose de energia de um casal com base no amor. Não é bem isso que a gente percebe na nossa sociedade, né? Mas vamos deixar um pouquinho esse nosso julgamento e nos ater então ao ensinamento do Cristo. O ensinamento que o Evangelho vem nos atualizar do que Jesus nos disse é que a separação não deveria ser uma separação por motivos
fúteis, que deveríamos ter mais profundidade quanto a isso. E ali ele coloca que então o motivo justo seria a infidelidade, o adultério. Isso nós temos que também ter uma ideia de que essas palavras e esses ensinamentos de 2000 anos atrás, a mais, né, numa sociedade ainda onde as leis estavam muito ainda, né, assim, engatinhando. Então, hoje nós temos um outro formato e em cada parte do planeta nós temos uma outra percepção e entendimento sobre os relacionamentos e o término disso. Aí nós vamos entrando um pouquinho dentro da doutrina e pensamos assim, tá, mas isso tá, um casamento então que eu fiz, né? Eu tive lá no plano espiritual, eu aceitei, né? Este casamento como uma prova, como uma, né? E lá no meu plano de reencarnar, eu combinei que eu iria encontrar determinada pessoa, porque nós precisamos nos reajustar na lei do amor, né? E conceber filhos e criar uma família. E quando eu cheguei aqui, a situação não foi tão, não se desenrolou com tanto otimismo, com tanta, e por fim eu cheguei a um momento que, né, me questionei. Não quero mais este casamento. Eu vou estar infringindo uma lei, né? Nós, dentro da doutrina espírita, sabemos que temos responsabilidade sobre todos os nossos atos. Todos. Toda reação, toda ação vai gerar uma reação. E nós precisamos ter consciência e responsabilidade sobre essas questões. Então, se a pessoa fez um plano reencarnatório onde ia encontrar determinada pessoa, combinaram de ter uma união, fazer uma família, conceber filhos, instruir aqueles filhos, né? E eu achei que dava quando eu estava lá, né, no mundo espiritual, me preparando, trabalhando, me instruindo, e vim, reencarnei, reencontro essa pessoa. E em determinado momento já dessa união, eu vi que eu não vou dar conta desta tarefa, né? Eu não posso, então, usar a figura de divórcio se isso está me causando infelicidade, se eu não estou conseguindo ir até o fim daquilo que eu me comprometi. Sabendo que nós temos uma responsabilidade sobre todos os nossos atos, é claro que isso vai ser levado em consideração. Mas também Deus não quer que a gente venha aqui e passe uma vida de misérias, de tortura, de sofrimento, além daquilo que a gente tem capacidade. Porque não era comum a gente ouvir as pessoas antigas, eu amarguei até a última gota, mas eu dei, né, eu fui até o fim. Será que isso foi realmente eficiente para o coração? Essa lição, ela teve realmente efeito quando eu fiz uma coisa apenas por um ato externo? Eu continuei casada, mas a minha vida com essa pessoa foi uma vida de miséria. Eu não aprendi a amar. Será que tem lógica isso? Se nós viemos aqui para aprender a amar, o nosso objetivo principal é esse: amar, perdoar, tolerar. Se eu me vejo dentro de uma situação na qual eu estou mais me prejudicando e ainda assim não consigo nem fazer aquilo que eu me propus, é legítimo sim que a gente se separe. Para então, talvez numa próxima oportunidade, quando os laços já estiverem um pouquinho mais amolecidos, né? Talvez eu consiga fazer essa tarefa até o final. Eu, melhor preparada, posso então conseguir. É lógico que a doutrina espírita não incentiva ninguém à separação. Não é disso que nós estamos falando.
Nós estamos falando aqui daquela culpa que nós tínhamos, daquele peso religioso, que essa sentença que o homem não separe o que Deus uniu, que isso ficava tão forte dentro da nossa mente, do nosso coração, que nos sentíamos pecadores quando nos separavam, gostaríamos de nos separar, por exemplo, e sentíamos esse peso, essa carga. Deus não nos quer infeliz em hipótese alguma. E de nada adianta conservar uma família, um laço com uma relação, se aquilo não está servindo de produtivo na minha educação, no meu autoconhecimento, na minha transformação como ser. Somos espíritos precisando aprender, precisando progredir, e a forma de progresso é o estudo, é o aprendizado, é o vencendo as nossas falhas, as nossas dificuldades. Se nós estamos então num relacionamento infeliz, que nos bloqueia qualquer reação, e apenas por passar, porque aquilo é da sociedade e eu tenho que seguir aquele formato, não estamos sendo verdadeiros nem com nós mesmos, nem com ninguém. Qual é o argumento que eu vou usar quando eu for inquirida, né, numa situação após um desencarne, do que é que eu fiz da minha vida e da minha família? Se eu disser, não, mas eu perseverei, eu fiquei, ele me batia, ele bebia, ele tinha outras mulheres, N coisas que podem acontecer num relacionamento. Eu era muito infeliz, mas eu perseverei. Será? Tem valor isso? Se dentro do coração eu não aprendi a amar, não aprendi a perdoar, né? Eu só cumpri um ritual, eu só cumpri com uma regra da sociedade porque era o certo. É isso que a gente tem que ser chamado à análise. Esse tema é um tema muito cheio de ideias, muito cheio de informação, e eu convido a vocês a lerem o Evangelho, capítulo 22, e darem uma lida em tantas outras literaturas que nós temos sobre a união, para que a gente tenha mais informação e de uma forma a ter uma clareza de entendimento. Isso aqui é só uma palhinha, é uma conversa, né? Para que a gente tenha o hábito de todo dia ouvir um pouquinho das palavras do Evangelho e se manter conectado com a espiritualidade. Mas isso é um convite para que você aí se desperte para esse assunto e vá em busca de mais informações. Nós temos na literatura vários livros psicografados de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, que falam muito sobre os relacionamentos, né? As mágoas afetivas que nós causamos em outras pessoas e que outras pessoas nos causam, né? A relação de um casal e o quanto de magnetismo nós temos dentro de uma relação, de uma união que é feita com bases no casamento, na união sexual e tudo o que isso envolve. Convido a vocês a estudarem um pouquinho mais, né? E para que a gente possa cada vez mais, com mais instrução, com mais entendimento, ter uma clareza sobre esse assunto, tá bem? Eu agradeço a vocês esses minutinhos que compartilhamos. Espero que tenha sido uma palavra que tenha dado um alento, um conforto, que é a nossa função aqui e a função da espiritualidade. Espero que você que ouviu se sinta um pouquinho melhor e se sinta instigado a procurar mais instrução. E que fique com a gente, que vejam as nossas palestras, até o momento que a gente possa estar de novo reunidos fisicamente na nossa casa, aquela casa abençoada. E façam esse exercício, convido também vocês a fazerem diariamente esse exercício.
se tinha um dia lá que frequentavam a casa, já tinham esse hábito, que se posicionem então num momento mais tranquilo, uns minutinhos, sentem-se numa cadeira, respirem fundo, chamem a proteção dos seus mentores, dos seus anjos da guarda, lembrem da figura de Jesus nos acolhendo e pensem naquele espaço físico onde a gente já se acostumou a chegar, relaxar e receber aquela energia maravilhosa da casa. Porque tudo isso está dentro do nosso coração, ao alcance de cada um. As ilusões que os nossos olhos físicos nos trazem, as ilusões da matéria, é a gente pensar que para estar bem a gente vai estar lá, ou numa igreja, ou seja lá onde for. Mas tudo isso está aqui e está aqui, ao nosso alcance. Nós podemos nos direcionar para esses locais, basta que a gente use a força criativa do nosso pensamento. Aonde nós estivermos com a nossa atenção, com a nossa vibração, nós estaremos. E aí, então, mais um chamado de responsabilidade que a doutrina espírita nos chama a todo momento. Aonde está a tua atenção? Aonde está o teu pensamento? Vigia diariamente isso, porque é lá aonde está a tua atenção, o teu foco, que você está, que as suas energias estão e que tudo que você está recebendo e emanando é de lá que você está buscando. Então vamos qualificar também aonde estão os nossos pensamentos, né? Vamos nos focar em coisas boas. Temos tantas ferramentas, tantos locais maravilhosos. E ainda quando a gente tiver dúvida, não souber bem por onde começar, lembre-se do Mestre Jesus, daquele doce olhar, aquele olhar que conhece nós na individualidade e na profundidade de um ser. Ele sabe todas as nossas falhas, todos os nossos acertos, sabe toda a bagagem que temos em nosso coração. E Ele está ali, de braços abertos. Basta que a gente faça esse movimento de ir até Ele, de buscá-lo, de chamá-lo para o convívio diário, dentro do nosso lar, dentro do nosso coração e nas nossas relações. Porque uma relação que é feita com base nos ensinamentos de Jesus, sempre vai ter toda a proteção e a intuição de qual caminho mais assertivo a ser tomado. Muito obrigada, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.